Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Madalena e bem-vindos ao meu canal. Hoje trago este porta-sabonetes. Este porta-sabonetes que eu acho lindíssimo e que tem uma história que eu vou partilhar com vocês. Tenho aqui este feito em cor-de-rosa. Também tenho um feito neste amarelo. Um amarelo, mas assim um amarelo mais dourado. Amarelo torrado, não sei bem como é que isto se chama, mas será um amarelo torrado. E vou fazer um em azul com vocês. Então vá, vamos lá para o vídeo e contar a história do meu porta-sabonetes. Vamos lá para o vídeo. Então, o que é que nós precisamos primeiro para fazer aqui o meu porta-sabonetes? Precisamos de linha branca, linha número 6 de crochê. Eu utilizo esta linha número 6 de crochê, linha branca. Neste caso, vou fazer também com azul, este azul, também a linha número 6, claro. Precisamos de um pouquinho de linha verde para fazer aqui a nossa folhinha, linha verde. Precisamos de fitilho, este fitilho, neste caso, eu vou pôr em branco, fitilho fininho, que é para fecharmos aqui o nosso porta-sabonetes aqui atrás. Fitilho. Precisamos de um sabonete. Precisamos de um sabonete, que eu já tenho aqui o meu enrolado em papel de seda. Este vou enrolar em papel azul, este está enrolado em papel branco e este está enrolado em papel amarelo. Precisamos de... eu até aconselho um sabonete um pouquinho maior do que este, mas eu, como não tinha um sabonete maior, enrolei este, que fica assim, deste tamanho, mais pequenino. Este branco, este que está aqui, é um sabonete um pouquinho maior. Eu gosto mais de ver com este sabonete um pouquinho maior, mas eu hoje não tinha um sabonete maior, enrolei este mais pequenino. Precisamos de uma pedrinha, uma pérolazinha deste tamanho, assim, pequenina, que é para pormos aqui dentro da nossa rosinha. O que é que precisamos mais? De um pouquinho de cola de silicone, ou outra cola qualquer que tenham, que usem e que gostem. Eu, no meu caso, preciso de uma agulha 2,5, que como... vê-se assim, 2,5, mas é no meu caso, porque eu tenho um ponto apertadinho. Vocês adaptem à linha com que forem fazer. Precisamos de tesoura e eu julgo que é tudo. Precisamos de um pouquinho de fita cola para colar aqui o nosso papel de seda. Porque é que eu gosto de enrolar em papel de seda? Porque senão o sabonete, com o tempo, vai começando a sujar o crochê e depois é difícil, não sai pronto, o contacto do crochê com o sabonete vai ficando queimado e por muito que se lave não sai. Eu já vos mostro, se a câmera focar, o que é que acontece quando se deixa o crochê em contacto com o sabonete. Então, eu julgo que o que precisamos está tudo e eu agora vou-vos contar um pouquinho da história deste porta-sabonetes. Então, eu tenho aqui este porta-sabonetes. Este porta-sabonetes tem mais de 30 anos. Eu não sei precisar exatamente quantos, mas tem mais de 30 anos. Foi-me oferecido por uma senhora com quem eu lidei durante muitos anos, que não era a minha avó de sangue, mas avó de coração. Era a avó do meu marido. E ela gostava muito de fazer crochê. E houve uma das vezes que me ofereceu crochê, ofereceu-me este porta-sabonetes. Como veem, ele é igual dos dois lados. Tem este relevozinho aqui no meio e é igual dos dois lados. E um dia destes, à procura dentro de uma gaveta, encontrei-o e pensei, por que não recriar o porta-sabonetes da avó Januária, que era assim que a senhora se chamava, para uma versão mais atual dos nossos dias. E então, aqui está a versão que eu criei, um pouco mais adaptada aos nossos dias, mais com o meu jeito. Não lhe coloquei esta parte de trás igual, porque achei que não havia necessidade de estarmos a dobrar aqui estas argolas. E
ficou assim. O original é este, que tem uma história de uma pessoa que fez crochê até faleceu com 90, neste momento já não se encontra entre nós, ela faleceu com 95, 96 anos, já não sei muito bem, mas foi por aí, e até ao final dos seus dias ainda fazia o seu crochêzinho. Daí, em homenagem à avó Januária, eu recriei o porta-sabonetes que ela me ofereceu há muitos e muitos anos e trago aqui para vocês para irmos fazer este porta-sabonetes, que eu acho que ficou lindíssimo. Então vamos lá, em homenagem à avó Januária, fazer um porta-sabonetes. Então, eu fiz aqui 32 correntinhas, contando com a primeira 33, mas apertem-na só no fim, a primeira correntinha apertem só no fim. Eu fiz 33 correntinhas, 32 mais a primeira inicial, mas não apertem ainda, apertem-na só no fim. Então vá, agora, laçada na agulha e vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e na oitava correntinha fazemos um ponto alto. Agora, duas correntinhas, laçada, e contamos uma, duas, na terceira fazemos um ponto alto. Novamente, 1, 2, laçada, uma, duas, na terceira, um ponto alto. Então, vamos fazer a nossa carreira toda assim. Vamos fazer 10 pontos altos, contando com este primeiro, vamos fazer 10 pontos altos. Vamos fazer a nossa carreira toda assim. Duas correntinhas, contamos, saltamos duas de base e na terceira fazemos um ponto alto. Vamos fazer? Volto já com vocês. Já fiz aqui os meus 10 pontos altos, fiquei assim com uma redezinha. Agora, vou apertar aquela última correntinha ali, ficou apertadinha. Agora, vamos virar no primeiro, em cima do primeiro ponto, deste último ponto alto, vamos fazer um ponto baixo e uma corrente, que equivale a um ponto alto, mais uma, duas correntes. E vamos fazer um ponto alto em cima do próximo ponto alto. Novamente, uma e duas. Laçada, fazer mais um ponto alto. Então, vamos fazer isto por 5 carreiras. Vamos fazer, já vamos na segunda, vamos fazer a terceira, quarta e quinta. Vou fazer as minhas e volto com vocês. É duas correntes, um ponto alto em cima do ponto alto de base. Duas correntes, um ponto alto em cima do ponto alto de base. Vou fazer as minhas e volto já com vocês. Já fiz aqui as minhas 5 carreiras. E agora vamos fazer. Vamos aqui do lado, vamos fazer um ponto aqui dentro deste espaço, deste primeiro espaço, um ponto baixo, uma corrente, que equivale ao primeiro ponto alto. Agora, mais um ponto alto, 2 pontos altos. Ficamos com um total de 3 pontos altos. Vamos fazer um ponto alto em cima destas correntes que estão atravessadas, que equivalem a um ponto alto, aqui, deste. Vamos fazer um ponto alto aqui em cima. Como está de lado, custou um pouquinho agarrar, mas pronto, um ponto alto. No próximo espaço, um ponto alto, 2 pontos altos. Assim. Iniciamos com 3, um ponto alto em cima deste ponto que está atravessado, 2 pontos altos. Vamos lá focar isto. 2 pontos altos. E agora, mais um ponto alto em cima deste próximo ponto alto. Estes pontos, como estão atravessados, custam um pouquinho a fazer. Agora, novamente, 2 pontos altos. 1 e 2. Mais um em cima deste próximo. Agora, no espaço, são mais 2 pontos altos. Assim, estamos assim.
Agora, mais um ponto alto em cima deste ponto alto. E aqui vamos fazer aqui estamos no canto, vou chegar ao canto, 1, 2 e 3. Agora, 1, 2, 3 correntes. E novamente, 1, 2, 3 pontos altos, a fazermos aqui o canto. O canto ficará 3 pontos altos, não contando com aquele que está em cima do ponto, 3 pontos altos, mais 3 correntes e mais 3 pontos altos. E vamos continuar assim. Um ponto alto, em cima do ponto alto. E 2 pontos altos dentro do espaço. Então, vamos fazer esta carreira toda assim. Um ponto alto em cima do ponto alto e 2 dentro do espaço. Quando chegarmos aqui ao cantinho, fazemos 3 pontos altos. Não confundam com aquele ponto, parece que está dentro, mas não está, está em cima do ponto. 3 pontos altos, 3 correntes. A minha linha está aqui e parece que o ponto não está bem feito, que é a linha onde comecei, e mais 3 pontos altos. 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. E aqui será 2 pontos altos dentro de cada espaço e um em cima do ponto alto. Vou fazer a minha carreira e já volto com vocês. Já fiz aqui a minha carreirinha, cheguei ao fim, fechei ali na primeira correntinha a seguir ao ponto baixo. E agora, no mesmo sítio onde fechei com o ponto baixíssimo, vou fazer um ponto baixo, uma corrente, equivale ao nosso primeiro ponto alto, mais 1, 2 correntes. Vamos dar laçada na agulha e vamos saltar 2. Não se esqueçam deste ponto, que fica aqui um pouquinho aberto, este pontinho, não se esqueçam dele, e contamos 1, 2, no terceiro, um ponto alto. Novamente, 1, 2, 1, 2, 3, um ponto alto. 1, 2, 1, 2, 3, um ponto alto. 1, 2, 3, 1, 2, eu dei uma corrente a mais, são 2 correntes, não 3, eu enganei-me. Laçada, 1, 2, na terceira, assim aqui. 1, 2, 1, 2, 3. Fazemos um ponto alto neste primeiro ponto alto antes do espaço. Um ponto alto neste primeiro ponto antes do espaço das correntes. Agora, dentro das correntes, fazemos 1, 2 e 3 pontos altos. 1, 2, 3 correntes. E mais 1, 2, 3 pontos altos. 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Dá a sensação que ficamos com 4 pontos dentro do espaço, mas não é. Este primeiro ponto, este primeiro, está em cima deste ponto alto. Agora, fazemos em cima do primeiro ponto alto, logo a seguir às correntes, fazemos mais um ponto alto. A sensação que temos é que são 4 pontos altos ali dentro do espaço, mas não é. O primeiro é em cima deste ponto antes das correntes e o último é em cima deste primeiro ponto, logo a seguir às correntes. Continuamos a fazer 1, 2, 2 correntes, 1, 2, 3 e um ponto alto. Então, vamos fazer a nossa carreira toda assim. 3 pontos dentro do espaço das correntes, mais 3 correntes e novamente 3 pontos. E um ponto alto, 2 correntes, saltamos 2 e fazemos um ponto alto. Vamos fazer a nossa carreira toda assim, tá? Vou fazer a minha e já volto com vocês. Já fiz aqui a minha carreirinha toda. Deixei para fechar com vocês. Na primeira correntinha, este é o ponto baixo. Primeiro ponto baixo que nós fizemos. E eu vou fechar aqui na primeira correntinha a seguir ao ponto baixo. Então, temos uma pecinha assim. Agora, dar aqui uma pausa, tirar o foco.
tirar o foco para vos dizer que a parte de trás, que é esta parte de trás do sabonete, é até chegarmos aqui, é toda igual. A parte da frente e a parte de trás é igual. Quando formos fazer a parte de trás, eu vou-vos dizer para fazerem igual até aqui. E depois volto com vocês para fazermos a próxima carreira, que será a última da parte, a última não, a penúltima, porque depois ainda se vai passar uma carreirinha de ponto baixo. Mas a parte de trás, até aqui, a parte da frente e a parte de trás são iguais. A partir daqui é que vamos fazer uma pequena a diferença entre as argolas ou não ter as argolas, tá? Então vá, vamos lá, vamos continuar. Então agora vamos fazer no sítio onde fechamos com o ponto baixíssimo, vamos fazer um ponto baixo e uma corrente, equivale ao primeiro ponto alto. Dentro do espaço vamos fazer dois pontos altos. Em cima do primeiro, deste ponto alto, de base, ali em cima, vamos fazer mais um ponto alto. Deixa-me confirmar. Agora vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 correntes. Laçada. E agora contamos de baixo para cima. 1, 2, 3. Nesta terceira corrente vamos fazer um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E na próxima, um ponto alto. Assim. Agora, vamos fazer, saltamos um espaço e no próximo vamos fazer um ponto alto em cima do ponto alto, dois pontos dentro do espaço, assim, e um ponto em cima do ponto alto. Ficamos assim com 4 pontos, um em cima de cada ponto e 2 em cima das correntes. Agora vamos fazer outra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, não é 14, é 13. Laçada na agulha e contamos 1, 2, 3. E vamos fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. 3 pontos altos em cima das 3 últimas correntes, ou digamos das primeiras, porque nós começamos é de baixo para cima. Agora, laçada. E no próximo ponto alto, um ponto alto. Dentro do espaço, 1, 2. Vou chegar a argola para trás, que é para vocês verem. 2 pontos altos. Em cima do primeiro, mais um ponto alto. E lá vamos nós outra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 correntes. Laçada. 1, 2, 3. Um ponto alto. 2 pontos altos. 3 pontos altos. Agora, saltamos 1, 2 e aqui no último, neste ponto antes das correntes, deixem-me só confirmar, neste ponto antes das correntes, sim, um ponto alto. Aqui dentro vamos fazer 3 pontos altos, 1, 2 e 3. 3 pontos altos, contando que aquele ficam 4. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 correntes, laçada. Contamos de baixo para cima. 1, 2, 3. Um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, outro ponto alto. Fazemos mais. Dentro do mesmo espaço das correntes, fazemos novamente 1, 2, 3 pontos altos. E em cima do primeiro ponto alto, fazemos o primeiro ponto alto a seguir às 3 correntes, fazemos mais um ponto alto. Vamos ficar assim. Agora vamos fazer a nossa carreira toda assim. Agora vamos fazer novamente as 13 correntes e os 3 pontos nas correntes, depois passamos para o primeiro ponto alto, para este ponto alto, fazemos 2 dentro das correntes e um aqui. Vamos fazer a nossa carreirinha toda assim, tá? Eu vou fazer a minha e já volto com vocês. Já fiz a minha carreira. Tirar o foco. Não tirou nada. Já está. Já fiz aqui a minha carreirinha. Agora deixei para terminar com vocês. Aqui a seguir ao nosso primeiro ponto baixo. Na primeira correntinha. Faço um ponto baixíssimo. E ali no nosso ponto que fica um pouquinho aberto, faço mais um ponto baixíssimo. Uma correntinha de segurança. E agora já podemos cortar a nossa linha. Então, pronto, ficamos com uma pecinha assim. Ficamos com uma pecinha assim. As argolinhas e estes pontinhos todos assim, tá? Agora, o que é que nós vamos fazer? Agora vamos começar a fazer com a linha azul. Com a linha azul, nós começamos aqui dentro destas argolinhas, começamos por colocar aqui 15 pontos baixos. Mas nesta primeira, nós vamos fazer só 12. Para quê? Que é para depois acabarmos com os restantes pontos baixos e é mais fácil de rematar aqui que não se vê. Então, vamos lá. Colocar aqui os nossos primeiros 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 12 pontos baixos, que serão 15 nas outras. Mas nesta primeira vamos só pôr 12, que é para depois fazer o remate. Tá? Então, agora, entre estes primeiros pontos, entre estes dois primeiros pontos, vamos fazer um ponto baixo. É mesmo entre os pontos, não é aqui, na parte de cima do ponto. É mesmo entre os pontos. No próximo, um ponto baixo. 2. Aqui, entre um bloco de pontos e os outros, mais um ponto baixo. 3. Entre os próximos, 4. Pôr a argola para trás. Entre os outros 2, já são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Novamente, entre os blocos, 7. Entre os pontos, 8. E entre os pontos, 9. Fizemos 9 pontos baixos entre os pontos. 9. Agora, aqui, neste primeiro ponto, aqui, neste primeiro ponto, largamos a nossa linha, alongamos a laçada. Aqui, entre este primeiro ponto que nós fizemos, entre os pontos e a seguir aos que fizemos dentro da laçada,
Aqui neste primeiro ponto colocamos a nossa agulha. Vamos lá buscar a nossa laçada. Ajustamos e puxamos. E agora vamos para a próxima argola. Puxar a argola para trás para se ver melhor. Vamos para a próxima argola. 1, 2. Cortar aqui esta linha, porque esta linha está aqui a chatear-me. Já está. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 pontinhos, ajustem. 15. E agora, entre os pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 pontos entre os pontos. Alongamos um pouquinho e lá vamos nós novamente. Entre o ponto, o último ponto que veio da argola e o primeiro entre os pontos, colocamos a nossa agulha. Vamos lá, puxamos e vamos novamente para a argola fazer 15 pontos baixos. Então, nós vamos fazer a nossa carreira toda assim. 15 pontos baixos. Já sabem que aqui estava 12, que era para acabarmos, mas eu já venho terminar com vocês. São 15 pontos baixos, 9 entre os pontos, juntamos aqui no último ponto que vem das argolas e o primeiro entre os pontos, e vamos novamente fazer os pontos baixos. Eu vou fazer a minha volta toda e eu já volto com vocês para terminarmos aqui esta última argola, tá? Volto já com vocês. Então, cheguei aqui à última argolinha, onde nós tínhamos feito os 12 pontos baixos. Fiz tudo como nas outras. Fui lá colocar a minha agulha ali na última, entre uma e outro ponto. E agora tínhamos 12, 13, 14 e 15. Já posso cortar a minha linha e puxar. Eu há bocadinho esqueci-me de vos dizer que precisávamos de uma agulha de mão. Peço desculpa. Esqueci-me, passou-me. Então, agora vamos rematar com a nossa agulha de mão. Como é que nós vamos fazer? Temos aqui o nosso último ponto, que eu até vou desmanchar, porque ele ficou muito largo. Eu vou fazê-lo outra vez. O nosso último ponto, mais justinho, agora sim. Vamos colocar novamente a linha na agulha. Como é que nós vamos fazer? Está aqui. Este foi o ponto que nós fizemos inicial para subir. Vamos colocar a nossa agulha ali, de frente para trás. E novamente, no ponto onde saímos, deixa eu ver se mostro, assim. Agora, no ponto onde nós terminamos, aqui neste ponto, assim, onde nós saímos com a linha, colocamos e vamos lá para trás. Estão a ver? Um remate perfeito, não se sabe, olha, eu vou puxar a linha. Estão a ver? Não se sabe qual é o ponto de começo, ponto de acabamento, e é assim. Agora, basta-nos puxar aqui. Eu tenho que ir aqui à procura da linha para puxar, para ela ficar mais direitinha aqui atrás. Agora, basta-nos fazer aqui um arremate normal. Passar os nós por aqui por baixo dos pontinhos.
mais uns pontinhos. E pronto, já podemos cortar aqui a nossa linha. Eu tenho que ir à procura da outra linha, que está aqui debaixo, que é para puxar ali aquele primeiro ponto, que está um bocadinho solto. Pronto. E agora, já podemos cortar a nossa linha, tá? Aqui, ajeitamos. E já podemos aqui cortar as nossas linhas. Esta eu ainda vou rematar um pouquinho mais aqui por baixo. Assim, agora já posso cortar. Estão a ver ali? Ficamos todos iguais. Então, pronto, temos a nossa pecinha. Assim, antes de fecharem o vosso sabonete, passem no ferro. Ajeitei assim os pontinhos e passem no ferro para ele ficar direitinho, para estas argolas ficarem assim, todas direitinhas. Mais uma pontinha que se pode cortar. E pronto, ficamos assim. Então, agora o que é que nós vamos fazer? Agora vamos fazer a parte de trás. Vamos fazer como eu vos disse quando estava a fazer esta parte. Vamos fazer tudo até chegarmos aqui, à segunda carreira. Uma, duas, até esta carreira, até esta carreira, antes de fazermos as argolas, ou digamos, depois de fazermos esta redezinha, temos uma, duas carreiras. Vamos fazer tudo até aí igual e depois eu volto para fazermos esta última carreira. Entretanto, eu tinha-vos dito há bocadinho que era para vos mostrar o que é que acontecia quando nós colocávamos o sabonete em contacto com o crochê. Eu não sei se conseguem ver, porque não é muito fácil. Mas se vocês não conseguem ver, mas não sei, talvez até consigam. Esta parte aqui do crochê, que está mais em contacto com o sabonete, está mais escura do que esta. Porquê? Porque o sabonete, ao longo do tempo, vai queimando a linha. Não é muito fácil. Deixa eu ver se mais próximo se vê. Não, não se consegue ver. Não é muito fácil de se ver, mas o facto de estar em contacto com a linha vai queimando o sabonete, em contacto com a linha vai queimando a linha. Daí eu enrolar sempre os meus sabonetes. Mais uma coisa que depois eu vou me esquecer. Se gostaram e estão a fazer, ou se vão fazer, digam-me, por favor, eu nunca peço nada, mas pronto, desta vez eu vou pedir. Digam-me de onde é que estão a fazer e se gostaram. Ia gostar de saber até onde é que chegou o porta-sabonetes da avó Januária, que ela ficaria extremamente orgulhosa de saber que o porta-sabonetes dela anda a voar aí pelo mundo. Era uma pessoa de um coração enorme, uma bondade extrema, e esta é a minha singela homenagem a alguém que não foi de sangue, mas foi a minha avó de coração. Então vá, vamos lá mais um pouquinho, fazer mais um pouquinho do porta-sabonetes da avó Januária. Eu já fiz aqui o meu, como vos disse, até a segunda carreira depois desta redezinha que fizemos aqui no centro. E agora, já fechei aqui esta carreira. Agora, deixa-me tirar o foco. Agora, fechei com ponto baixíssimo. No mesmo espaço, vou fazer um ponto baixo, uma corrente, que equivale ao nosso primeiro ponto alto,
Assim. Agora, uma, duas correntes. Desculpem, não faço nada de duas correntes. Faço só um ponto alto. No espaço, um, dois pontos altos. Em cima do ponto alto, um ponto alto. E agora sim, uma, duas correntes. Em cima do próximo ponto alto, um ponto alto. Dentro do espaço, dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto. Ficamos assim, com 4 pontos altos juntos. Agora, um, dois. No próximo ponto alto, um ponto alto. Dentro do espaço, mais 2 pontos altos. E em cima deste primeiro ponto alto, um ponto alto. Assim. Agora, um, dois. Em cima do primeiro ponto, antes das 3 correntes, um ponto alto. Dentro do espaço das 3 correntes, vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. 3 correntes. Novamente, 1, 2 e 3. E em cima do primeiro ponto alto, um ponto alto. Uma, duas correntes e novamente um ponto alto. Então, vamos fazer a nossa carreira toda assim. Um ponto alto em cima do ponto alto, 2 pontos altos, mais um em cima do próximo ponto alto e 2 correntes. No fundo, fazemos a mesma coisa que fazemos naquela parte, só que não pomos as argolas. Pomos aqui 2 pontos altos de separação. Certo? Vamos fazer um ponto alto em cima do ponto alto, 2 pontos altos dentro do espaço e mais um ponto alto em cima do ponto alto. Aqui no cantinho é um ponto alto antes das correntes, 3 pontos altos com 3 correntes e mais 3 pontos altos dentro do espaço das correntes e um ponto alto em cima do primeiro ponto alto. Vamos fazer a minha carreira toda assim e eu já volto com vocês. Já fiz aqui a minha pecinha, a minha carreira toda, e agora o que é que nos falta fazer? Agora falta-nos fazer uma carreira de ponto baixo, agarramos logo ali naquele pontinho que isto fica sempre um pouquinho aberto, e vamos fazer uma carreira de ponto baixo. Um ponto baixo em cima de cada ponto alto. Aqui, nestas correntinhas, só ponho um ponto. E depois continuo um ponto sobre cada ponto. Quando chegar ao espaço das correntinhas, só ponho um ponto baixo. Assim, um ponto, depois 1, 2, 3, 4 em cima dos pontos, um aqui no espaço, e novamente 1, 2, 3, 4. E aqui, no cantinho, ponho 1, 2, 3 e 1, novamente em cima dos pontos. 1, 2, 3 e 4. Pronto, vamos fazer assim a nossa volta toda e eu já venho com a volta terminada com vocês. Fiz aqui o meu último pontinho, coloquei a minha linha na agulha. E agora, vamos rematar ali naquele primeiro pontinho, tá a ver? Este é o último pontinho que eu fiz. Agora, aqui neste primeiro ponto que fiz, agulha da frente para trás. Puxamos, ajustamos. E agora, novamente no ponto, no mesmo sítio onde nós saímos, a agulha de cima para baixo e lá para trás. E ajustamos. E pronto. Temos aqui o nosso remate perfeito. Deixa eu ver se eu mostro melhor. Não se percebe onde é que começou. Deixa-me puxar a agulha que nem eu estou a ver onde é que é. É aqui, pronto. Nosso ponto de remate é este. Fica igual aos outros. Agora basta-nos levar cá para trás. E fazer aqui um nozinho.
ajustar e metermos a nossa linha aqui por baixo dos outros pontinhos. Uns 4 ou 5 pontinhos aqui por baixo. E pronto. Temos aqui o nosso remate, ajustamos. E temos ali o nosso remate, que fica um pontinho igual aos outros. Então, já temos mais uma parte completa, que está assim. Está assim. Temos a parte de trás, temos a parte da frente, que eu já passei o meu ferro para ela ficar direitinha, e agora falta-nos fazer a florinha e a folhinha. Então, vá, vamos lá fazer a florinha e a folhinha. Então, eu já tenho aqui 30 correntinhas feitas, 30 correntinhas, e agora o que é que vamos fazer? Saltamos a primeira correntinha, saltamos a primeira e na segunda correntinha vamos fazer um ponto baixo. Duas correntes, saltamos, desculpem, 3 correntes, saltamos uma, duas e na terceira fazemos um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3 e uma, duas, na terceira fazemos um ponto baixo. Então, vamos fazer a nossa carreira toda assim. 3 correntes, saltamos duas, um ponto baixo. 3 correntes, saltamos duas, um ponto baixo. Vamos fazer a nossa carreira toda assim. 3 correntes, um ponto baixo. 3 correntes, um ponto baixo, saltamos duas de base. Vamos fazer a nossa carreira, eu volto já. Já fiz aqui a minha carreira, sobra ali uma correntinha que nós apertamos. Agora, viramos e aqui dentro do primeiro espacinho de correntes fazemos um ponto baixo e uma corrente. Agora vamos fazer 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos altos e um meio ponto alto. Tá? O primeiro ponto equivale a um meio ponto alto, 6 pontos altos e um meio ponto alto. Novamente, meio ponto alto, e 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos altos e um meio ponto alto. Então, vamos fazer assim, as argolinhas de todas. Meio ponto alto, 6 pontos altos e novamente meio ponto alto. Vou fazer a minha carreira e já volto com vocês. Já fiz aqui a minha carreirinha toda. Fechei com um ponto baixíssimo ali no primeiro ponto baixo que nós tínhamos feito e deixei um pedacinho de linha que é para nós cozermos a rosinha. Deixei um pedacinho de linha assim grandinho e que é para cozermos a rosinha. Agora é assim, podemos enrolá-la com o direito para o lado de fora ou com o avesso. Podemos enrolar das duas maneiras. Eu prefiro enrolar com o direito para o lado de fora, mas se quiserem enrolar assim também podem, só que fica mais fechadinha. Eu gosto mais assim, com o direito para o lado de fora. Então, isto agora é muito básico, aliás, isto é uma rosinha muito básica, e vocês até se quiserem fazer outra florzinha, façam.
ou até uma borboleta, também deve ficar muito bonito. Mas eu como fiz um porta-sabonetes há pouco tempo com uma borboleta, daí eu não ter posto uma borboleta, mas com uma borboleta também deve ficar bonita. Ou se quiserem outra florinha, também façam com outra florinha. Então isto agora é muito básico, é só irmos enrolando e dando uns pontinhos aqui nestes pontinhos da beira. E enrolamos mais um pouquinho. E vamos dando mais uns pontinhos. Agora é um trabalhinho de paciência para se cozer a rosinha e ela ficar assim toda enroladinha. Uns pontinhos aqui na beirinha, nestes pontinhos, nas alcinhas das correntinhas que nós fizemos. E vamos enrolando e dando uns pontinhos. Eu vou enrolar a minha. Tentem não deixar que o centro fique muito saído. Assim, tentem enrolar assim, direitinha. E dando uns pontinhos. A melhor maneira é ir enrolando e dando uns pontinhos, tá? Eu vou enrolar a minha e cozer e já volto com vocês. Eu já cozi aqui a minha rosinha. Ela fica assim. Fica assim. Esta pontinha eu já ponho cola e já fica ali escondida, não tem problema. E ela fica assim. Se forem como eu, que não gostam nada de cozer rosas, eu por acaso esta cozi, mas eu não gosto nada de cozer rosas. Podem colar, eu até prefiro colar, mas depois para fazer aqui com vocês, ela não ficava seca a tempo e eu cozi. Mas eu sou franca, não gosto nada de cozer rosas. Mas de qualquer maneira, pronto, já está aqui cozidinha. Se forem como eu, colem, porque eu prefiro colar a cozer. Se gostarem de cozer, façam um favor e coçam. Nós não podemos gostar todos da mesma coisa, não é? Mas pronto, vamos lá. Agora o que é que nos falta? Falta-nos fazer a folhinha. Vamos fazer a nossa folhinha. Então, eu já fiz aqui 10 correntinhas, apertei a primeira, por isso fiz 11. 11 correntinhas, a primeira eu apertei. Agora, vamos saltar a primeira e na segunda correntinha vamos fazer um ponto baixo. Saltamos a primeira e na segunda correntinha vamos fazer um ponto baixo. Na próxima, meio ponto alto. Meio alto. Agora, na próxima, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Na próxima, 2 pontos altos juntos. 1, 2. 2 na mesma correntinha. Assim. Na próxima, um alto. Na próxima, um alto. Na próxima, um meio alto. E na próxima, um ponto baixo. Um ponto baixo. No mesmo espaço que fizemos este baixo, vamos fazer mais 2 pontos baixos. 1, 2. Quer dizer, na última correntinha vamos fazer 3 pontos baixos juntos. 3 pontos baixos juntos. Agora, na próxima correntinha vamos fazer, na parte de baixo da correntinha vamos fazer meio ponto alto. Meio ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Eu levo já aqui a minha linha para arrematar. Um ponto alto. Na próxima, novamente, um ponto alto. Vamos repetir o que fizemos de um lado, vamos repetir no outro. Um alto. Na próxima, 2 altos no mesmo espaço. 1 e 2. 2 no mesmo espaço. No próximo, mais um alto. Próxima, mais um alto. No próximo, um meio alto.
desculpa, eu fiz um alto em vez de um meio alto. Não é um alto, é um meio alto. Agora, no próximo, um ponto baixo. E mais um ponto baixo. Ficamos com 3 pontos baixos juntos, tá? Já podemos cortar a nossa linha. Deixar um pouquinho para rematar. Podemos cortar a nossa linha. E agora, com a nossa agulha de mão, vamos lá arrematar aqui neste ponto. Ver aqui. Este ponto. Vamos para trás. Vamos ao sítio onde saímos. Apanhamos aquelas duas argolinhas e apertamos. Tá? Assim. Agora é só rematar. Pôr aqui por baixo dos pontinhos e rematar. Tá? Então vou aqui rematar a minha, cortar as pontinhas e já volto com vocês para terminarmos o nosso porta-sabonetes. Então, já temos aqui as nossas partes concluídas. A parte de cima, pronto, a parte em que tem as argolinhas, viramos com o direito para baixo. Direito para baixo. A parte de trás, viramos com o direito para cima. Assim, colocamos uma em cima da outra. Eu coloquei aqui o meu fitilho numa agulha destas de grandes. Eu não corto logo, porque como tenho uma bobina, eu não corto logo. E coloco numa agulha. Só depois, no final, é que eu corto. E como é que nós vamos fazer? Juntamos os cantinhos uns com os outros. E aqui, este é o canto, logo a seguir, nós vamos levar lá para a frente. Agora, passamos cá para trás. Vamos deixando assim o nosso fitilho direitinho. Agora, vamos aqui no cantinho. Desculpem que eu não fiz bem. Fiz na carreira de baixo. E não é na carreira de baixo, é na carreira de cima. Aqui. Então, é nesta carreira aqui de cima, nós colocamos nesta segunda, aqui é o cantinho, temos mais um bloquinho de 4. É aqui neste segundo espaço, 1, 2, e aqui também no segundo espaço, este é o cantinho e este é o bloco. Então, vamos lá para a frente. Agora, no espaço do lado de baixo, e no espaço do lado, na parte que temos para a traseira. Agora, no cantinho. E vamos lá aquele cantinho também. Lá para a frente. Agora, no próximo espacinho, o do lado da frente e o de cá de trás. Então, vamos fazer assim, toda a volta. Uma para trás, uma para a frente, e deixar os cantinhos certo. Vamos logo endireitando assim o fitilho, para o fitilho ficar direitinho. Eu vou aqui passar o meu fitilho e já venho com vocês. Eu já coloquei aqui o meu fitilho. E estava aqui a pensar que estava a ser um bocado egoísta, porque eu tenho, por acaso, tenho uma bobina de fitilho, mas podia não ter. E isto precisa dar a volta de 60 centímetros de fitilho. Mais ou menos, 55, 60, conforme o tamanho que queiram aqui deixar de pontinhas. Desculpa, eu estava a ser um bocado egoísta, que nem toda a gente tem uma bobina de fitilho. Eu, por acaso, tenho agora, mas também é só esta. Não tenho mais nenhuma, é mesmo só esta. Se não quiserem o fitilho, podem fazer este cordãozinho assim dobrado. Podem fazer este cordãozinho assim dobrado, que também é muito fácil de se fazer. Isto assim. Um dia destes eu mostro como é que isto se faz. Se vocês não souberem, digam-me que eu mostro. Isto é muito simples de se fazer.
ou outro cordãozinho qualquer. Em vez de porem o fitilho, também podem pôr um cordãozinho aqui à volta. É o gosto de cada um. Agora, vamos pôr o sabonete cá dentro. O sabonete, ponho o sabonete. Este sabonete não é direito dos dois lados. Vou pôr a parte direita para a frente. Ali para dentro, como eu vos disse, eu acho que um sabonete maiorzinho fica mais bonito, mas eu não tinha maiorzinho, foi mesmo este. Quem não tem cão, caça com gato. Eu não tenho sabonete grande hoje, eu faço com um mais pequeno. É preciso, é fazer. Pronto, agora dá-se aqui um lacinho, ajusta-se as pontinhas, espero que estejam a ver. Assim, vamos ajustando aqui as pontinhas, maiores ou mais pequeninas, conforme queiram. Eu vou aqui ajeitar o meu lacinho e eu já volto com vocês para fazermos ali, já está, ali, colarmos ali a florinha, tá? Volto já com vocês com o meu lacinho pronto e o lacinho hoje não está a colar. Ah, já está! Era uma questão de jeito. Pronto, o meu lacinho já está feito. Agora, nós juntamos aqui as pontinhas, juntamos, pomos mais ou menos do mesmo tamanho e já está aqui o meu lacinho feito. Agora, o que é que nos falta? Falta-nos colar aqui a florinha. Aqui a florinha. Nós precisamos agora aqui, para colar na florinha, o que é que nós precisamos? Precisamos de um pouquinho de plástico, de um saco de plástico, só um bocadinho. Porquê? Porque se nós formos colar um bocadinho assim de plástico, se nós formos colar aqui a nossa florinha em cima do papel, quando nós puxarmos do papel, então o que é que vai acontecer? Quando nós puxarmos do papel, não. Quando nós puxarmos, levantarmos assim, vamos romper o papel. Então, nós colocamos um bocadinho de plástico ali dentro. Eu devia de ter, e agora vou eu desmanchar outra vez o meu lacinho, que deu tanto trabalho a fazer, mas pronto. Como dizia a avó Januária, que me ensinou uma coisa muito engraçada, que era fazer e desmanchar, era tudo mesmo trabalhar. Foi uma lição que ela me ensinou e que ficou para a vida. E eu, quando tenho que desmanchar alguma coisa, eu lembro-me sempre dela, que ela dizia que fazer e trabalhar era tudo mesmo, fazer e desmanchar era tudo mesmo trabalhar. E pronto, lá vou eu, com a minha lição para a vida, pôr ali um bocadinho de plástico ali de baixo. Porque depois, quando nós tirarmos o plástico, claro que a florinha está colada no sítio dela e não nos vai romper aquele papel. E agora lá vou eu lutar outra vez aqui com o meu lacinho, que me devia ter lembrado antes que tinha que pôr ali o papel. Mas não faz mal, que sempre que eu tenho que desmanchar uma coisa, eu lembro-me da avó Januária. Não é só nessas ocasiões, mas especialmente nessas ocasiões. Quando eu tenho que desmanchar, eu lembro-me sempre dela, que ela dizia que fazer e desmanchar era tudo mesmo trabalhar. Então eu vou aqui dar o meu lacinho bem dado, como deve de ser, e volto já com vocês para colar a florinha. Então, vamos lá. Eu já pus aqui cola de silicone aqui no meio da minha rosinha. Não é preciso muito, só um pouquinho. E agora vamos colar 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui no centro. Fazemos um pouquinho de pressão. Por isso é que eu vos disse para pôr ali o bocadinho do plástico, senão ao fazer esta pressão nós colávamos isto tudo ali no papel, que não tem interesse. Podemos querer mudar o sabonete e depois não tem jeito nenhum, fica logo ali tudo. Fica feio. Já pus aqui cola também, cola na minha folhinha, aqui a meio da folhinha, só pus em metade da folha,
porque eu quero que ela fique assim, com a pontinha levantada. Vamos colocá-la aqui. Aqui, levantamos um pouquinho e vamos colocá-la ali. Empurrá-la ali para baixo. Ali. Fazer um pouquinho de pressão. Agora podemos pôr um pouquinho de cola ali. Minha cola está no fim. Vamos lá, se ver se é agora. Um pouquinho ali. Saiu demais, mas não faz mal. Empurramos a folhinha lá para cima, assim. Assim, podemos abrir. Depois ajeitamos a nossa rosinha, abrimos um pouquinho mais, um pouquinho menos, conforme o gosto. E agora, o que é que nos falta? Aqui no centro, aqui mesmo no centrozinho, abrimos assim com a pontinha da tesoura ou da agulha, colocamos lá um pouquinho de cola, ali, um pouquinho de cola, e vamos com um alfinete assim na pérolazinha, vamos colocá-la lá. Ajeitamos, empurramos assim as folhinhas para ela ficar ali no centro. Pronto. E aqui está mais um porta-sabonetes Avó Januária. Lindíssimo. Não sei qual gosto mais. Se o azul, se o rosa, se o amarelo, ou então, sim, ou então o original da Avó Januária. Espero que tenham gostado, que façam. E como eu já vos pedi, se fizerem, deixem nos comentários de onde estão a fazer. Que eu gostaria de saber, como eu já vos disse, onde é que chegou o porta-sabonetes da Avó Januária. Então, curtam, comentem, compartilhem, inscrevam-se no meu canal, que vai-me ajudar muito a crescer. E façam muitos porta-sabonetes. E fiquem bem, até ao próximo vídeo. Tchau!